Salve galera, meu nome é Daniel e dentre os 6 ministérios que tiveram alterações da semana anterior, talvez um daqueles que tenha mais sofrido como instituição tenha sido a AGU, a Advocacia Geral da União. Se você quer saber por que eu tô falando isso, você faz você nos grudar a bola da cadeira porque vem chegando aí várias novidades. Vai Charlie, puxa a vinheta! A Advocacia Geral da União é um órgão com status de ministério. Ela é a instituição responsável pela representação, fiscalização e controle jurídicos da União. É o representante jurídico de todos os poderes da União e é basicamente a assessoria jurídica do Poder Executivo. Então, quando o presidente ou algum órgão do Poder Executivo precisa de assessoria jurídica, é a AGU que eles recorrem. Quando Bolsonaro assumiu em 2019, ele escolheu o André Mendonça. O André Mendonça ele ficou de 2019 até abril de 2020, quando o Moro deixou o Ministério da Justiça. Aí o André Mendonça foi e assumiu por lá. Depois que o André Mendonça saiu da AGU, quem entrou foi um cara conhecido muito pelo seu caráter técnico. Finalmente, o Bolsonaro colocou em algum dos ministérios alguém realmente técnico. A gente tá falando do José Levi. O José Levi, ele é um cara que tá em todas, mó ruim de festa. Ele trabalhou na Casa Civil durante o governo da FHC e no início do governo Lula. Ele foi secretário da Fazenda do Aécio. Ele foi assessor especial jurídico do Serra. Ele foi consultor-geral da União durante o governo Dilma. Ele foi ministro da Justiça no governo Temer e advogado-geral da União no governo Bolsonaro. Basicamente, tirando Collor, Sarney e Itamar, ele participou de todos os governos presidenciais. O José Levi é considerado um cara mais técnico do que político. Mas é claro que depois de passar por tantos governos importantes, quase todos os governos desde a redemocratização e também 2 governos muito importantes, Minas Gerais e São Paulo, é claro que um cara desse tem uma vivência política para ter jogo de cintura bastante, para ter conseguido se manter nisso tudo aí. Pois bem, o José Levi, ele certamente é muito bom no que ele faz. Se ele não fosse, ele não era disputado da tapa por tantos governantes. E não faz diferente com o Bolsonaro. O José Levi tava ali, a Advocacia Geral da União tava vazia, ele precisava de alguém que soubesse o que estava fazendo, meteu o Levi lá. Ótimo, finalmente o Bolsonaro tinha escolhido um ministro técnico, conforme ele havia prometido. E muito bem, assim se seguiu de abril de 2020 até março de 2021. Para ser mais preciso, dia 29 de março de 2021, quando rolou essa estranha dança das cadeiras no ministério. O Levi foi um dos caras que não foi realocado em nenhuma pasta. Na verdade, o Levi ele não foi demitido. Ele pediu demissão. Ele pediu demissão depois do Bolsonaro enviar uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo para a STF barrar os lockdowns nos estados, sem pedir que a AGU, a Advocacia Geral da União, assinasse. Isso é totalmente contra o procedimento. O ministro Marco Aurélio Mello negou o pedido, falando que estava tudo errado. O Levi ficou bolado e pediu as contas lá pro Bolsonaro. Ou essa é a história oficial que eles estão contando, né? Curioso que ele tenha pedido essa demissão justamente no dia da dança das cadeiras, mas tudo bem, vamos passar por cima disso por enquanto. A versão oficial é essa. Agora o Levi foi realocado na Procuradoria da Fazenda Nacional, que é um departamento da AGU que cuida de tributação para quem tá devendo pra União. É o cara que fala, vai mano, paga nós. E aí no dia 29 de março de 2021, o André Mendonça foi exonerado do Ministério da Justiça e realocado na Advocacia Geral da União. O André Mendonça, ele não tá nem aos pés do Levi como técnico jurista. Embora, claro, ele já tenha tido alguns cargos importantes. Ele já foi assessor especial do Wagner do Rosário, né, que foi ministro da Controladoria Geral da União no governo Temer. Esse foi o maior cargo que ele já teve antes de se tornar AGU, ministro da Justiça e agora AGU de novo. Agora, uma coisa que a maior parte dos analistas políticos vão concordar é que é problemático o André Mendonça estar na AGU. Por quê? Porque ele é um puxa-saco sistemático do Bolsonaro pela razão de querer, acima de tudo, o cargo que vai abrir no STF como ministro agora em julho. Ele quer porque quer esse cargo e o Bolsonaro já falou que pretendia colocar lá alguém terrivelmente evangélico. E pasmem vocês, André Mendonça corresponde a esse perfil.
Como a gente viu, o Levi ele saiu da AGU porque ele ficou indignado do Bolsonaro querer atropelar os ritos jurídicos. É claro que a gente não pode esperar esse tipo de escrúpulo do André Mendonça. Ele vai fazer qualquer coisa que o Bolsonaro queira, porque a única coisa que ele está observando, a única coisa que ele quer de fato é se tornar ministro do STF. Ou seja, se o Bolsonaro mandar ele pular num pé só, ele vai pulando num pé só do Palácio do Planalto até a casa dele. Só que aí a gente tem um problema ainda maior. Quando a gente considera que o outro lado da moeda, dentro da plataforma jurídica do Poder Executivo, está na mão de um outro cara que também quer isso. A gente está falando do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. O Augusto Aras, tal qual o André Mendonça, não pensa em outra coisa a não ser na vaga que vai abrir no Supremo Tribunal Federal em julho. Agora vale observar algumas coisas em relação ao Augusto Aras. Ele foi escolhido fora da lista tríplice, o que é protocolarmente errado. O Procurador-Geral da República, assim como o ministro do Supremo, assim como os comandantes das Forças Armadas, ele é escolhido de uma lista de 3 pessoas que são indicadas ao presidente. Teoricamente, o presidente não pode escolher ninguém fora daquela lista, mas o Bolsonaro fez isso e o Senado aprovou. Porque o Procurador-Geral da República é um cargo diferente, embora ele tenha um status de ministro, é diferente, ele não é simplesmente escolhido pelo presidente. Ele é escolhido dentro de uma lista tríplice, é votado pelo Senado, tem um mandato de 2 anos. Esse mandato pode ou não ser renovado. E o Augusto Aras, ele meio que conseguiu o cargo fora do protocolo. Ele foi muito recomendado pelos filhos do Bolsonaro, principalmente pelo Carlos. Apesar de não ser evangélico, assim que ele assumiu, ele assinou uma carta se comprometendo com uma série de valores da ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que foi fundada por ninguém menos do que a nossa querida Damares Alves. Ou seja, ele não é terrivelmente evangélico, mas se posiciona como tal. Qual é o problema? O problema é que a AGU e a PGR são os 2 principais órgãos jurídicos dentro do executivo. E aí a gente tem 2 caras que estão puxando o saco do Bolsonaro até a exaustão para conseguir a vaga no STF. Ou seja, o Bolsonaro ele tá blindado juridicamente de todas as formas que você puder imaginar. Tanto a promotoria quanto a defensoria jurídica executiva estão fazendo tudo que o Bolsonaro exigir. A gente vê isso com o que aconteceu agora, né, com a liminar do Cássio Nunes Marques, né, o ministro do STF, que, através de uma liminar monocrática, liberou as igrejas para fazerem cultos agora no domingo de Páscoa, agora no dia 2. Os dois, tanto o Aras quanto o Mendonça, pediram isso atendendo a solicitação da ANAJURE. Né? A ANAJURE pediu para eles, dá um jeito aí, vai, de conseguir abrir as igrejas. E aí os caras foram e falaram com o Nunes, o Cássio Nunes Marques, que é uma indicação do Bolsonaro no STF, e o cara foi contra a decisão anterior de todos os 11 ministros de manter as igrejas fechadas. Isso é só o começo. Eles acabaram de entrar nesse conflito. Um tentou atropelar o outro para ver quem conseguia abrir as igrejas primeiro, para puxar o saco do Bolsonaro, porque ao Bolsonaro interessa agradar essa base evangélica. Vamos ver o que mais esses caras vão fazer. Em uma semana, esses 2 já atropelaram decisões da Suprema Corte, passando por cima de decisões com valor de lei, com valor de Constituição. Vamos ver o que mais que esses caras vão aprontar. O Bolsonaro tá blindado, porque esses 2 vão fazer tudo que o Bolsonaro quiser. Pois é, gente, essa volta do André Mendonça pra AGU não prenuncia nada de bom. Bom, eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, manda sua ideia aí nos comentários e não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!